E aí, misteriosos e misteriosas do nosso Brasil, já estamos aqui com mais um Mistérios.com, trazendo mais uma história legal para você, uma história real que aconteceu, né? E lembrando, tem muita gente que está chegando agora, então não sabe meu nome, né? Prazer, eu me chamo Ângelo e eu trago essas histórias para você aqui no Mistérios.com. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal, é importante para a gente você se inscrever. E também ativa o sininho aí para receber a notificação quando chegar a novidade aqui do Mistério.com para você, tá bom? E também, se você não gostou, deixe o seu comentário que a gente muda aí na próxima, né? O que se você achou que não tá legal, a gente dá um jeitinho para melhorar na próxima, tá bom? Vou contar uma história muito legal que aconteceu, uma história real que aconteceu aqui em Bragança Paulista. Olha, acompanha comigo. Carruagem do Além. Nossa, que história misteriosa que é essa? Vamos lá, tá chovendo pedra hoje aqui, ó. Vamos concentrar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Bom, olá Ângelo, olá, o meu nome é Dinho, tudo bem Dinho? Valeu, obrigado por ter mandado o seu relato aqui pra gente no Mistérios.com. E a história dele é mais ou menos assim. Bom, isto aconteceu comigo aqui no bairro Boa Vista do Silva, em Bragança Paulista. Esse bairro que eu moro até hoje. E essa história aconteceu mais ou menos no ano de 1980. Eu ainda era muito jovem e eu estava voltando da Praça Central aqui de Bragança Paulista. Nessa época, até um pouco tempo, era muito comum a juventude de Bragança se reunir na Praça Central, que era a única diversão que tinha aqui em Bragança Paulista. Então, aos fins de semana, né, toda a elite, a sociedade em geral se reunia ali. Era muito legal, realmente. Então, eu e o meu irmão fomos lá e combinamos, né? Cada um tinha a sua moto, a gente combinou, chegava junto, ficava junto e depois ia embora junto, né? Porque sabe como é que é? À noite, embora não tinha tanto perigo como hoje, né? Naquela época não tinha, era meio complicado ir embora sozinho, porque a gente morava longe da praça, na zona rural. Então, e as pessoas mais velhas afirmavam que no caminho de volta para casa havia um cemitério. Cemitério já desativado já há muito tempo. Inclusive todos aqui no bairro conhecem por cemiterinho, né? Então aí que começa uma história misteriosa, um mistério. O meu irmão, mais ou menos uns 15 minutos antes, chegou antes de mim, né? Chegou em casa antes de mim, mais ou menos uns 15 minutos antes. E eu vim logo em seguida. Ao me aproximar do morro do cemiterinho, que é conhecido aqui, eu vi uma coisa assim, diferente. Uma charrete, parecida com uma carruagem, que era a coisa mais linda. Ela brilhava, parecia de ouro, e tinha tons prateados, e as cores às vezes variavam um pouco. Bem em frente ali, nesse cemiterinho. Então, eu passei e achei aquela coisa assim, diferente, bonita, e era uma noite de lua cheia, então ajudava mais a realçar as cores dessa carruagem. Bom, eu fiquei alguns minutos impressionado vendo aquela carruagem. E não sei bem por dizer o que aconteceu comigo nesse momento, pois aquilo, como eu disse, era muito lindo. E assim, quando eu chegava mais perto, ela brilhava mais e ficava muito mais bonita. Mas lembrando que estava tudo muito escuro. Então, quando eu estava mais ou menos uns 200 metros ali, no cemiterinho, já tinha passado os 200 metros, resolvi voltar. Falei, que coisa estranha aquela. Uma curiosidade que eu não me aguentava. Então, por algum momento, passou pela minha cabeça que poderia ser um morador do bairro, que tinha o costume de andar de carroça, porque zona rural, naquela época, era comum. Até hoje ainda existe, mas naquela época era muito mais costume de andar com charrete, né, que era a condução de muitas pessoas. Pensei, deve ser alguém que está com algum problema e está precisando de ajuda.
Mas, Ângelo, de repente, a ficha caiu para mim, sabe? Aquilo era algo do outro mundo, algo do além. Foi o que eu pensei. A carruagem tinha um brilho que não era deste mundo. E um brilho assim, sabe? Diferente. E o pior, não tinha cavalo. Como uma charrete parada na beira da estrada sem cavalo? Que coisa misteriosa. Aí, Ângelo, novamente eu lembrei do cemiterinho. Era mais ou menos ali, na entrada do cemitério, onde estava parada essa carruagem ou essa charrete. Olha, eu confesso para você que eu nem sei qual a velocidade que eu corri. Corri tanto e não olhei para trás. Fui embora. Cheguei na minha casa e minha mãe, vendo aquele meu estado, pálido, branco, nervoso, mal conseguia falar. Havia passado mais ou menos um tempinho que eu estava lá. Meu irmão já estava lá, né? Meu irmão tinha chegado uns 15 minutos antes. E eu fui perguntar a ele, né? Viu, a hora que você passou, você viu uma coisa de estranho lá no cemiterinho? Ele falou não. E olha, lembrando que quando eu cheguei em casa, o meu irmão já estava dormindo. Ele já estava dormindo. Quando eu cheguei, acordei ele para perguntar a ele: olha, você viu alguma coisa de estranho lá no cemiterinho? Ele falou: não, eu não vi nada. Respondi e disse a ele o que havia visto, né? Que havia visto essa carruagem e tal. Ele me disse: olha, você está ficando louco. Eu passei por lá e não vi nada. Eu falei: impossível. Uma coisa daquela, com todo aquele brilho parado ali na porta, na entrada do cemiterinho, como é que você viu? Como é que você não viu isso? Ele me disse: não, eu não vi. Não tinha nada na hora que eu passei. Realmente não entendi nada. Bom, essa é a minha história. E olha, Ângelo, até hoje, passado muito tempo, ainda eu me lembro de cada detalhe daquela noite, que ficou gravado na minha memória. Nunca mais eu esqueço disso. Bom, Ângelo, essa é a minha história, né? A minha história misteriosa. Abraço e fica com Deus. Muito obrigado, Jim. Fica com Deus você também, toda a sua família. Obrigado por ter mandado o seu relato aqui para nós, mistérios.com. E que história, né? Que história misteriosa. Uma charrete ali, né? Cores assim diferentes, prateada, mas às vezes ficava dourada e as cores brilhavam, variavam as cores, e o luar, né, ajudava mais isso a acontecer. Não tinha cavalo. Ele disse também que no lugar do cavalo ele via só um vulto, uma coisa assim como se fosse coberto com um plástico preto, sabe? Só um vulto, não via nada, não tinha cabeça, não tinha pata, não tinha nada. E onde a pessoa ia sentada, você já viu uma charrete, tem um banquinho onde a pessoa vai sentada conduzindo, também não tinha nada. Meu Deus, que mistério. Se você tem uma história, mande pra gente que a gente vai contar com o maior prazer. E lembrando, estoura o joinha aí se você gostou, se inscreve no canal, que vai ajudar muita gente, tá bom? Até a próxima.